Se a ansiedade, os pensamentos ou o medo estão roubando o seu sono, deite-se agora, respire fundo e entregue tudo nas mãos do Senhor. Agora chegou o seu momento de escutar a voz do Senhor. Esta meditação poderosa vinda das Escrituras é a própria palavra do Senhor a você. Escute o que cada salmo vai falar ao seu coração neste momento, com leitura suave e contínua dos salmos mais procurados para proteção, paz e descanso profundo. Você não está aqui por acidente. Deus te conduziu até este momento porque Ele tem algo específico a te dizer. Cada versículo que você vai ouvir foi escrito por homens que sofreram, que duvidaram, que choraram no escuro e que mesmo assim encontraram o rosto de Deus. Esses salmos curam o que a medicina não alcança. Eles restauram o que o tempo destruiu. Eles transformam por dentro quem os ouve com o coração aberto. Esta é a voz do Senhor chegando até você agora, através de cada palavra, de cada linha, de cada promessa eterna. Deixe o seu corpo relaxar, deixe os seus ombros descerem, deixe a sua mente soltar o peso que ela carregou hoje. Você não precisa resolver nada agora. Você não precisa ter todas as respostas esta noite. O Senhor está aqui. Ele está ouvindo. Ele está velando. Feche os olhos, respire fundo e receba tudo o que Ele preparou para você neste momento. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto a correntes de águas, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não murcham, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, são antes como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O livro dos Salmos começa exatamente onde toda a vida verdadeira começa, com uma escolha. O homem bem-aventurado não é o mais rico, nem o mais famoso, nem o mais talentoso. É aquele que escolheu meditar na palavra de Deus. A imagem da árvore plantada junto às correntes de águas é perfeita para quem está ansioso. Uma árvore plantada junto à água não depende da chuva para sobreviver. Ela tem uma fonte constante, invisível, subterrânea. Mesmo nos períodos de seca, suas folhas não murcham. Esse é o retrato de quem habita na palavra de Deus. As estações da vida mudam, as crises chegam, mas a raiz está funda demais para ser arrancada, e tudo quanto fizer prosperará. Não é uma promessa de ausência de obstáculos. É a promessa de que mesmo no meio deles, o fruto vem. O Senhor te diz hoje: você é a árvore que plantei junto às águas vivas. As suas raízes estão em mim. Nenhuma seca desta vida pode te secar por dentro, porque a sua fonte sou eu. Salmo 3. Senhor, como se multiplicaram os meus adversários. Muitos se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és o escudo ao redor de mim, a minha glória e o que levanta a minha cabeça. Clamei ao Senhor com a minha voz, e Ele me respondeu do seu santo monte. Deitei-me e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei os 10.000 do povo que se puseram contra mim ao redor. Levanta-te, Senhor. Salva-me, meu Deus. A salvação pertence ao Senhor. A tua bênção é sobre o teu povo. Davi escreveu este salmo enquanto fugia do próprio filho que queria matá-lo. Não há traição mais profunda do que essa. E ainda assim, no meio da fuga, ele diz: deitei-me e dormi. Como se dorme quando o mundo inteiro está contra você? Quando até a família virou inimiga? A resposta está na linha anterior. O Senhor me sustentou. O sono de Davi naquela noite não foi ingenuidade, foi confiança. A voz do povo dizia que Deus o havia abandonado. E Deus respondeu não com um discurso, mas com o sono mais profundo que um homem perseguido já teve. Às vezes, a maior declaração de fé não é um grito de louvor. É fechar os olhos e dormir enquanto a tempestade ainda ruge lá fora. O Senhor te diz hoje: deita-se,
dorme. Eu sustento você enquanto você repousa. A batalha que você está enfrentando não precisa ser resolvida esta noite. Eu já estou cuidando disso. Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor. Além de ti não tenho bem algum. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As linhas caíram-me em lugares deliciosos. Sim, tenho uma boa herança. Abençoarei o Senhor que me aconselha. Também nos caminhos da noite me ensinam os meus rins. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, porque Ele está à minha mão direita, não serei abalado. Por isso, o meu coração se alegra e a minha glória se regozija, até a minha carne descansará com esperança. Mostrar-me-ás a vereda da vida, na tua presença a plenitude de alegria. À tua destra há delícias para sempre. Este salmo é uma declaração de contentamento radical. Davi não diz que Deus é parte da sua vida. Ele diz que Deus é a porção da sua herança. Tudo. A integralidade. E quando Deus é tudo, as linhas da sua vida caem em lugares deliciosos, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis. A expressão nos caminhos da noite me ensinam é preciosa para quem vive noites difíceis. Deus fala nas noites de insônia, nos momentos de silêncio pesado, nas horas em que o pensamento acelera. Ele não fala apenas no domingo pela manhã. Ele fala agora, nesta noite, enquanto você ouve. A promessa final é das mais belas de toda a Escritura. Na tua presença, a plenitude de alegria. Não alegria parcial, plenitude. O tipo que não precisa de mais nada para existir. O Senhor te diz hoje: à minha destra há delícias para sempre. Eu quero que você esteja comigo, não apenas nas crises, para sempre. Esse é o meu desejo por você. Salmo 17. Ouve, Senhor, uma causa justa. Atende ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não vem de lábios enganosos. Da tua presença proceda o meu julgamento. Os teus olhos vejam a retidão. Tu provaste o meu coração. Visitaste-me de noite. Tu me examinaste e nada encontraste. Resolvi que a minha boca não transgrida. Guarda-me como a menina dos teus olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me cercam. Quanto a mim, na justiça contemplarei o teu rosto. Quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. Guarda-me como a menina dos teus olhos. Essa expressão é uma das imagens mais tenras de toda a Bíblia. A menina do olho é a parte mais protegida do corpo humano. O reflexo involuntário que fecha a pálpebra em milissegundos para protegê-la é um dos mais rápidos do organismo. Davi está dizendo: Senhor, me protege com esse reflexo automático, instintivo, imediato que você tem pelo que é precioso. E Deus diz que você é exatamente isso para Ele. Não apenas importante, a menina dos seus olhos. A última linha deste salmo é um amanhecer em forma de versículo. Quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. Mesmo antes de o dia começar, antes do primeiro pensamento do dia se formar, a satisfação já está lá. Porque Deus esteve presente a noite toda. O Senhor te diz hoje: você é a menina dos meus olhos. Eu te protejo com um reflexo que não precisa de decisão. Instintivamente, automaticamente, eu cubro você. Você é precioso demais para eu deixar de lado. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O teu cajado e o teu báculo me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Salmo 23 foi lido à beira de mais leitos de morte, em mais trincheiras de guerra, em mais momentos de desespero humano do que qualquer outro texto da história. E a razão
é que ele fala a verdade mais fundamental. Você tem um pastor, não um administrador, um pastor. Alguém que conhece cada ovelha pelo nome, que vai atrás da que se perdeu, que carrega a que está ferida. Cada verbo neste salmo é uma ação de Deus. Faz repousar, guia, refrigera, consola, prepara, unge. Deus não é passivo na sua vida, Ele age. O vale da sombra da morte existe, mas a promessa não é que você vai evitá-lo, é que você não o atravessa sozinho. Tu estás comigo, e do outro lado do vale, a mesa e a unção esperam. O Senhor te diz hoje: eu sou o teu pastor. Eu conheço o teu nome. Eu conheço cada caminho que você já percorreu e cada caminho que ainda está por vir. Nada vai faltar, eu garanto. Salmo 25. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Meu Deus, em ti confio. Não seja eu confundido, nem triunfem sobre mim os meus inimigos. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, porque tu és o Deus da minha salvação. Em ti espero todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por amor da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor. Por isso, instruirá os pecadores no caminho. Os mansos guiará no juízo, e aos mansos ensinará o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Os segredos do Senhor são para os que o temem, e Ele lhes fará conhecer a sua aliança. Os meus olhos estão sempre no Senhor, porque Ele tirará os meus pés do laço. Guarda a minha alma e livra-me. Não me envergonhes, pois em ti me refugio. Integridade e retidão me guardem, porque em ti espero. Este é o salmo de quem tem vergonha do próprio passado. Não te lembres dos pecados da minha mocidade. Há uma dor específica em carregar memórias de erros antigos, de versões de você mesmo que você não quer mais ser, de coisas que você fez que parecem impossíveis de apagar. E Davi vai direto a esse ponto. Ele não disfarça. Ele diz: Senhor, lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, não segundo o que eu fiz. Essa é a oração mais honesta que um ser humano pode fazer. E a resposta de Deus está no próprio Salmo. Todos os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade. Não alguns caminhos, todos. Os segredos do Senhor são para os que o temem. Deus tem coisas que Ele revela apenas para quem busca, apenas para quem se aproxima. Intimidade tem profundidades que só quem persevera descobre. O Senhor te diz hoje: eu não me lembro do que você foi, eu vejo o que você está se tornando. Lembra-te de mim segundo a minha misericórdia, você disse. E eu digo sim, é exatamente assim que eu te vejo. Salmo 31. Em ti, Senhor, me refugio. Nunca me deixes ser confundido. Livra-me na tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos. Apressa-te a livrar-me. Sê para mim uma rocha forte, uma fortaleza para me salvar. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por amor do teu nome me guiarás e me conduzirás. Tira-me do laço que me armaram, porque tu és o meu refúgio. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Serei alegre e me regozijarei na tua misericórdia, porque viste a minha aflição. Conheceste as angústias da minha alma. Mas eu confio em ti, Senhor. Digo: tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Fazei forte o vosso coração, todos vós que esperais no Senhor. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Jesus pronunciou essas palavras na cruz. Estevão as pronunciou enquanto era apedrejado. São palavras de entrega total, de abandono confiante nas mãos do Pai. Mas elas foram escritas por Davi muito antes, em um momento de crise pessoal intensa. Essa entrega não é resignação. É a decisão mais poderosa que um ser humano pode tomar. Eu solto o controle e coloco nas mãos de quem realmente pode controlar.
Os meus tempos estão nas tuas mãos, não nas mãos do acaso, não nas mãos dos inimigos, não nas mãos das circunstâncias, nas tuas mãos. O momento do seu casamento, do seu filho, da sua cura, da sua virada, está nas mãos de Deus. E as mãos de Deus são as mãos mais seguras do universo. O Senhor te diz hoje: os seus tempos estão nas minhas mãos. Não nas mãos do medo, não nas mãos da incerteza, nas minhas. E eu sei exatamente o que estou fazendo com cada momento da sua vida. Salmo 34. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Busquei o Senhor, e Ele me ouviu, e me livrou de todos os meus temores. Os que para Ele olharam foram iluminados, e os seus rostos não se envergonharam. Este pobre clamou, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. O Senhor redime a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Davi escreveu este salmo depois de fingir loucura diante de um rei inimigo para salvar a própria vida. Humilhado, fugindo, sem dignidade aparente. E foi exatamente desse lugar que ele escreveu: bendirei ao Senhor em todo o tempo. O louvor que nasce da humilhação é o mais genuíno de todos. A promessa mais acolhedora deste salmo é: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Não dos que já superaram, não dos que estão bem, dos quebrantados. Se o seu coração está partido agora mesmo enquanto você ouve isso, você está na posição exata onde Deus opera com mais intensidade. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. Isso significa que ao redor da sua cama, ao redor da sua casa, ao redor da sua vida, há uma presença que você não vê, mas que é completamente real. O Senhor te diz hoje: eu estou perto de você agora, não distante. Perto. A sua dor não me afasta, ela me atrai. Eu vim até você esta noite. Salmo 42. Como o servo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar e aparecer perante Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente: onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda o louvarei, a Ele a salvação do meu semblante e o meu Deus. A minha alma está abatida dentro de mim, por isso me lembro de ti da terra do Jordão. O Senhor manda de dia a sua benignidade, e de noite o seu cântico está comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda o louvarei, a Ele a salvação do meu semblante e o meu Deus. Este salmo é o mais honesto retrato da depressão espiritual que existe na Bíblia. O salmista não está fingindo que está bem. As lágrimas são o alimento de dia e de noite. A alma está abatida. E no meio disso, ele faz algo extraordinário. Ele conversa com a própria alma. Por que estás abatida, ó minha alma? Ele não suprime o sentimento. Ele o questiona. Ele o confronta com a verdade. Espera em Deus, porque ainda o louvarei. O ainda é uma das palavras mais poderosas da Bíblia. Não louvei ontem. Não sei quando vou louvar. Mas ainda vou louvar. É fé sem prazo definido. É esperança que não depende de circunstância. E de noite, o seu cântico está comigo. Mesmo na noite mais escura, há um cântico. Você só precisa parar para ouvi-lo. O Senhor te diz hoje: de noite, o meu cântico está com você. Mesmo quando você não consegue cantar, eu canto sobre você. Você nunca está em silêncio absoluto enquanto eu estou aqui. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem.
Há um rio cujos ribeiros alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará já ao romper da manhã. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele faz cessar as guerras até os fins da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse versículo deveria ser lido devagar, muito devagar. Cada palavra carrega peso. Aquieta-se, para, respira, sabe, não apenas acredita, sabe, eu sou Deus. Não uma força abstrata, não uma energia do universo. Eu sou Deus, o Deus que tem nome, que fala, que age, que está conosco. O contexto deste salmo é de catástrofe total. Montes se movendo para o mar, águas rugindo, nações em colapso. E no meio disso, Deus não grita. Ele diz com calma, aquieta-se, porque o caos ao redor não é o caos dentro de Deus. E se você habita em Deus, o caos de fora não precisa ser o caos de dentro. A promessa se repete 2 vezes como se Deus soubesse que você precisaria ouvir 2 vezes. O Senhor dos exércitos está conosco. O Senhor te diz hoje, aquieta-se agora. Não é fraqueza parar, é sabedoria. Eu sou Deus. Isso é tudo o que você precisa saber para poder descansar esta noite. Salmo 55. Dá ouvidos à minha oração, ó Deus, e não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. O meu coração está angustiado dentro de mim, e os terrores da morte caíram sobre mim. Temor e tremor vieram sobre mim, e o horror me cobriu. E eu disse, quem me dera asas como de pomba? Voaria e me estabeleceria em algum lugar. Lança o teu fardo sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. De manhã, ao meio-dia e à tarde, me queixarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Resgatou em paz a minha alma da batalha que estava contra mim. Confia nele em todo o tempo. Derramai perante Ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Quem me dera asas como de pomba? Quantas pessoas já sentiram exatamente isso? A vontade de simplesmente voar para longe de tudo. Da pressão, da dor, do relacionamento difícil, da situação sem saída. Davi sentiu isso. Ele não fingiu que estava bem. Ele disse ao Senhor exatamente o que estava sentindo. Deus, eu quero fugir. E Deus não o repreendeu. Ele o ouviu. E então veio a instrução que resolve o que a fuga nunca resolveria. Lança o teu fardo sobre o Senhor. Não carrega, não administra, lança. Como quem joga um peso para longe e respira fundo. O fardo que você está carregando esta noite não foi feito para os seus ombros. Foi feito para os ombros de Deus. E Ele é forte o suficiente para sustentar tudo o que você não consegue mais segurar. O Senhor te diz hoje, lança sobre mim o que está te pesando agora. Não precisa ser articulado, não precisa ser bonito. Só joga em mim. Eu seguro. E você finalmente vai respirar. Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti. A minha carne te deseja muito em terra seca e árida, sem água. Para ver o Teu poder e a Tua glória, como te vi no santuário. Porque a Tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Assim te bendirei enquanto eu viver. Em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma fica satisfeita como de tutano e gordura, e a minha boca te louva com lábios jubilosos, quando me lembro de Ti na minha cama e medito em Ti nas vigílias da noite. Porque Tu tens sido o meu socorro, e à sombra das Tuas asas me regozijarei. A minha alma se apega a Ti, a Tua destra me sustenta. Davi estava no deserto quando escreveu este salmo. Com sede real, com o sol batendo e a areia em tudo. E a maior sede que ele descrevia não era de água, era de Deus.
A tua benignidade é melhor do que a vida. Melhor do que a vida. Não melhor do que algumas coisas boas da vida. Melhor do que a própria vida. Essa é a escala de valor de alguém que já provou da presença de Deus. E então, vem a prática. Quando me lembro de ti na minha cama e medito em ti nas vigílias da noite. As noites de insônia de Davi eram preenchidas com pensamentos de Deus, não com ansiedade, não com planejamento frenético, com meditação em Deus. E o resultado? A minha alma fica satisfeita, saciada, completa. É possível ir para a cama saciado, mesmo quando as circunstâncias não mudaram. A satisfação vem da presença, não da solução. O Senhor te diz hoje: quando você acordar no meio da madrugada e o silêncio pesar, me chama. Eu estou aqui. Essa madrugada pode ser o momento mais íntimo que já tivemos juntos. Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos! A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal achou uma casa, e a andorinha um ninho para si, onde ponha os seus filhos junto aos teus altares. Bem-aventurados os que habitam na tua casa, eles te louvarão perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão as estradas para Sião. Passando pelo vale das lágrimas, tornam-no numa fonte. Vão de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião, porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará o bem aos que andam em sinceridade. Ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti confia. Passando pelo vale das lágrimas, tornam-no numa fonte. Essa linha merece ser lida em silêncio por um momento. O vale das lágrimas não desaparece. Você passa por ele. Mas algo acontece enquanto você passa. Ele se transforma em fonte. A dor que parecia apenas destruir começa a produzir algo. A água das suas lágrimas rega algo no solo do seu caráter que não cresceria em nenhuma outra condição. Até o pardal achou uma casa junto aos altares de Deus. Se até um pássaro pequeno encontrou lugar na casa de Deus, com quanto mais cuidado Deus prepara um lugar para você. Vão de força em força, não de fraqueza em fraqueza. A caminhada com Deus tem uma direção, para cima, para mais, para além do que você era ontem. O Senhor te diz hoje: o vale que você está atravessando vai se tornar uma fonte. Não desperdice a sua dor. Ela está produzindo algo em você que vai regar muitas vidas depois da sua. Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do caçador e da peste destruidora. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te abrigarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não te espantarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se move nas trevas, nem da destruição que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Porque tu, Senhor, és o meu refúgio. Fizeste o Altíssimo a tua habitação. Não te sobrevirá o mal, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não percas o pé em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Pois ele me ama, eu o livrarei. Pô-lo-ei em segurança, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longos dias e lhe mostrarei a minha salvação. O Salmo 91 é o salmo da proteção sobrenatural total. Cada versículo é uma camada de cobertura divina sobre a sua vida. A condição de entrada é habitar, não apenas visitar Deus nas crises, morar, fazer da presença de Deus o seu endereço permanente.
O terror noturno mencionado aqui é exatamente o medo que vem de noite. Os pensamentos que assaltam quando a luz se apaga, as imagens que aparecem no silêncio. Deus diz: não te espantarás. Não porque não haja perigo, mas porque você está coberto. Anjos receberam ordens específicas a teu respeito. Não a respeito de um rei ou de um herói famoso, a teu respeito. O seu nome foi mencionado na sala do trono eterno, e o critério da proteção é devastadoramente simples. Pois ele me ama, eu o livrarei. Não a perfeição, o amor. O Senhor te diz hoje: eu dei ordens aos meus anjos por teu respeito esta noite. Você não dorme sozinho. Você não está desprotegido. Eu conheço o teu nome e eu respondo cada vez que você chama. Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição, quem te coroa de benignidade e de misericórdias, quem farta a tua boca de bens, de modo que a tua juventude se renova como a da águia. Misericordioso e compassivo é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos pagou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está alto acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim afastou de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, porque Ele sabe de que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Mas a benignidade do Senhor é desde a eternidade até a eternidade sobre os que o temem. Não nos tratou segundo os nossos pecados. Se Deus nos tratasse como merecemos, nenhum de nós estaria aqui. Mas Ele é longânimo. A misericórdia dele é tão vasta quanto a distância entre o céu e a terra. E a distância entre o leste e o oeste é infinita, porque eles nunca se encontram. É para lá que ele jogou as suas transgressões. Não as guardou numa gaveta para abrir quando você errar de novo. As removeu para sempre. A ternura seguinte é igualmente poderosa. Ele se lembra de que somos pó. Deus não se surpreende com a sua fraqueza. Ele não esperava que você fosse mais forte do que é. Ele sabe exatamente do que você é feito. E mesmo assim, cada manhã, as misericórdias se renovam sobre você. Cada manhã, sem exceção, sem condição adicional, além de receber. O Senhor te diz hoje: eu não me lembro dos seus erros. Eu os lancei para onde o leste encontra o oeste, e esse lugar não existe. Quando olho para você, vejo o meu filho, só o meu filho. Diz Salmo 107. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direto, para que fossem a uma cidade habitada. Rendei graças ao Senhor pela sua misericórdia e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Outros habitavam em trevas e em sombra de morte, presos em aflição e em ferro. Clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os salvou das suas tribulações. Os tirou das trevas e da sombra de morte e quebrou as suas prisões. Ele envia a sua palavra e os sara e os livra das suas ruínas. Rendei graças ao Senhor pela sua misericórdia e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Quem é sábio guardará estas coisas e atentará para as misericórdias do Senhor. Este salmo conta 4 histórias diferentes de pessoas em situações diferentes de desespero. Os perdidos no deserto, os presos nas trevas, os doentes que quase morreram, os que quase naufragaram no mar. E em todas as 4 histórias, a sequência é a mesma. Clamaram ao Senhor, e Ele respondeu. Não importa como você chegou ao fundo. Não importa se foi por escolha própria ou por circunstâncias além do seu controle. Quando o clamor sobe, Deus desce. Ele envia a sua palavra e os sara. A palavra de Deus tem poder de cura, não apenas espiritualmente. A palavra que você está ouvindo agora
tem poder de tocar lugares dentro de você que nenhum médico alcança, nenhum conselheiro chega, nenhum amigo conhece. Quem é sábio guardará estas coisas. Guarda o que você está ouvindo esta noite. O Senhor te diz hoje: eu ouço o clamor de todos que chegam ao fundo. Não há profundidade que minha mão não alcance, não há escuridão que minha luz não ilumine. Clama, eu respondo. Salmo 121. Levanto os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormitará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é o teu guarda. O Senhor é a tua sombra à tua mão direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Este é o Salmo do Peregrino. Era cantado por viajantes que subiam em direção a Jerusalém, olhando para as montanhas ao redor, sabendo que o caminho tinha perigos. A pergunta era honesta e sem resposta humana suficiente. De onde me virá o socorro? E a resposta chegou imediata. Do Senhor que fez o céu e a terra. Não dos montes, não dos reis, não das alianças humanas. Do Criador de tudo. O Senhor não dormita nem dorme. Essa afirmação é simples, mas profunda demais. Os deuses das nações ao redor dormiam, precisavam ser acordados com rituais. O Deus de Israel não dorme. Esta noite, enquanto você fecha os olhos, Ele está acordado. Enquanto o seu corpo descansa, Ele guarda a sua saída e a sua entrada. Desde agora e para sempre. Não apenas esta noite, para sempre. O Senhor te diz hoje: eu não durmo. Enquanto você descansar esta noite, eu estarei de olho em tudo que te pertence. Dorme com paz. Eu estou de guarda. Salmo 131. Senhor, o meu coração não se ensoberbece, nem os meus olhos se elevam, nem ando em coisas grandes demais para mim e em coisas maravilhosas demais para mim. Mas aquietei e sosseguei a minha alma, como criança desmamada está para com sua mãe. A minha alma é como criança desmamada. Espera em Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Este é um dos salmos mais curtos e mais profundos de toda a coleção. Apenas 3 versículos. Mas em 3 versículos, Davi descreve o tipo de paz que a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando encontrar. A imagem da criança desmamada no colo da mãe é específica. Uma criança que ainda mama chora quando não está sendo alimentada. Uma criança desmamada simplesmente descansa no colo da mãe, sem precisar de nada além da presença. Ela não está ali por necessidade imediata. Ela está ali porque ama estar ali. Essa é a maturidade espiritual que Deus convida você a alcançar. Não apenas buscar Deus quando precisa de algo, mas descansar na presença dEle, porque Ele é suficiente. Aquietei e sosseguei a minha alma. Isso é uma decisão. Não um sentimento que veio espontaneamente. Uma decisão de parar, de soltar, de confiar. O Senhor te diz hoje: você pode ser como criança no meu colo esta noite. Não precisa ter perguntas, não precisa ter respostas. Só precisa estar aqui. Isso é suficiente para mim. Salmo 139. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda não está na minha língua a palavra, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercaste por detrás e pela frente e puseste sobre mim a tua mão. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir aos céus, lá estás tu. Se fizer a minha cama no Sheol, lá estás tu. Se tomar as asas da alvorada e me estabelecer nas extremidades do mar, também ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Porque tu formaste os meus rins, tu me teceste no ventre de minha mãe. Render-te-ei graças, porque de um modo assombroso e maravilhoso me fizeste. Os teus olhos viram o meu embrião. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles, antes que existisse um deles.
Quão preciosos me são os teus pensamentos, ó Deus! Quão grande é a soma deles! Se os contasse, seriam em número maior que a areia. Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me no caminho eterno. Você é completamente conhecido por Deus. Cada pensamento antes de ser pensado, cada palavra antes de ser dita, cada caminho antes de ser percorrido. Deus já sabe. Para quem carrega vergonha, isso pode parecer aterrorizante, mas Davi responde ao conhecimento total não com medo, mas com maravilha. Os teus olhos viram o meu embrião. Antes de você ter nome, antes de ter rosto, antes de ter voz, Deus já te via. E no seu livro, todos os seus dias já estavam escritos antes que existisse um deles. Isso não é fatalismo, é amor. É o amor de quem conhece o fim desde o princípio e ainda assim escolhe você. Os pensamentos de Deus sobre você são em número maior do que a areia de todas as praias do mundo. Neste exato momento, você está sendo pensado pelo Eterno. O Senhor te diz hoje: eu estava pensando em você antes de você existir. Cada detalhe de quem você é foi uma escolha minha. Você é intenção. Você é obra minha. E eu não me arrependo de ter feito você. Salmo 143. Senhor, ouve a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas. Na tua fidelidade responde-me, na tua justiça. O inimigo perseguiu a minha alma, abateu a minha vida até ao chão, fez-me habitar em trevas, como os mortos de longa data. Por isso o meu espírito está angustiado dentro de mim. O meu coração dentro de mim está desolado. Lembro-me dos dias antigos, medito em todas as tuas obras, falo das obras das tuas mãos. Estendo as minhas mãos a ti, a minha alma te deseja como terra seca. Responde-me depressa, Senhor. O meu espírito desfalece. Não escondas de mim o teu rosto. Faze-me ouvir de manhã a tua benignidade, porque em ti confio. Faze-me conhecer o caminho em que devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Ensina-me a fazer a tua vontade, porque tu és o meu Deus. O teu espírito é bom, guia-me em terra plana. Este salmo não tem vergonha de descrever o fundo do poço. Abateu a minha vida até ao chão. Fez-me habitar em trevas, o espírito desfalece. Essa é a linguagem de alguém que está no limite, e a oração que sobe desse lugar não é elaborada. É crua, é urgente. Responde-me depressa, não escondas de mim o teu rosto. Faze-me ouvir de manhã a tua benignidade. Essa última petição é uma das mais belas da Bíblia. Faze-me ouvir de manhã. Davi está tão no fundo que ele está orando para que amanhã traga algo diferente da noite. E essa é uma oração que Deus honra. Cada manhã é uma nova misericórdia. Cada amanhecer é uma resposta de Deus para quem sobreviveu à noite. O teu espírito é bom. No meio de tudo, isso permanece verdade. O Senhor te diz hoje: de manhã você vai ouvir a minha voz. Esta noite vai passar. E quando o sol nascer, a minha benignidade vai nascer com ele sobre a sua vida. Aguenta. Amanhã vem. Salmo 150. Louvai ao Senhor. Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com o toque de trombeta. Louvai-o com saltério e harpa. Louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e flauta. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. O livro dos Salmos começa com um homem meditando em silêncio e termina com uma orquestra inteira e todo ser que respira em louvor. É a jornada completa da alma, do silêncio ao cântico, das lágrimas ao júbilo, da crise à celebração. Todo ser que respira. Você está respirando agora mesmo. Cada respiração que você deu durante essa escuta foi um ato de louvor em potencial. E a última palavra de todo o livro dos Salmos
depois de todos os gritos, depois de todos os lamentos, depois de todas as noites escuras e todos os vales de sombra e morte, é esta: louvai ao Senhor, porque a última palavra nunca é a dor. A última palavra nunca é a derrota. A última palavra, sempre e para sempre, é que Deus é digno. Ele foi fiel, Ele esteve presente. E você chegou ao fim desta escuta como prova viva de que Ele sustenta. O Senhor te diz hoje: a sua última palavra não será a dor, não será a perda, não será o medo. Eu serei fiel até o fim da sua história. E o fim da sua história será glorioso. Confie em mim. Encerramento. Você chegou até aqui. 20 salmos, 20 encontros com a voz do Eterno. Cada palavra que você ouviu esta noite foi plantada dentro de você. Ela vai trabalhar enquanto você dorme. Vai curar camadas que você nem sabia que precisavam ser curadas. Se algo tocou o seu coração durante essa escuta, aquilo não foi coincidência. Foi Deus falando especificamente com você. Ele conhece o seu nome. Ele conhece a sua situação. Ele conhece a dor que você carrega e a esperança que você ainda guarda, mesmo que pequena, mesmo que tremendo. E Ele diz para você agora, antes de você fechar os olhos: eu estava aqui antes de você começar a ouvir. Eu estarei aqui quando você acordar. E em tudo que vier entre o sono de hoje e o amanhecer de amanhã, eu estarei presente. Descansa. Você está guardado. Você está coberto. Você é amado. Boa noite.